Seja bem-vindo ao canal Teologia Puritana em Defesa da Fé Bíblica. Meu nome é Luciano Firmino e no vídeo de hoje nós vamos conversar a respeito da revista O Obreiro Aprovado. Eu tenho ela aqui em mãos, certo? Consegui adquirir e nós vamos comentar os 6 artigos presentes nesta revista, pois é um artigo não só acadêmico, bem escrito, mas também é um artigo bíblico. Lamentavelmente, muitos das igrejas que acreditam no pré-tribulacionismo estão sem ferramentas, sem fundamentação para continuar a acreditar e manifestar e compartilhar essa doutrina genuinamente bíblica. Há muita também falta de desinteresse e pouca também oportunidade de conhecer mais essa doutrina. Então, pensando em diversos casos, nós vamos comentar cada um dos 6 artigos que a revista O Obreiro Aprovado tem a nos fornecer. São muitos detalhes, muitas coisas importantes e boas, mas nós vamos extrair aqui o que, ao meu ver, tá? Segundo o meu critério, vai ser de vital importância para o nosso canal. Talvez você que seja seguidor do nosso canal seja de outra cosmovisão escatológica. Tudo bem. Porém, a que mais se aproxima da escritura, tá certo? É a visão pré-tribulacionista. Por isso que nós estamos aqui fazendo não só menção ou manifestação, mas também uma defesa justamente dessa visão. São 6 artigos. O primeiro artigo, que vai ser este vídeo, vai ser sobre o pré-tribulacionismo no texto bíblico. O segundo vídeo, que é o segundo artigo, é o arrebatamento secreto da igreja. O terceiro artigo, a importância do ensino bíblico sobre as últimas coisas. Quarto artigo e quarto vídeo também, a visão pré-tribulacionista na história. E quinto e último artigo, a doutrina bíblica da iminência. Então, cada artigo foi escrito por um autor diferente e assim contribuindo cada vez mais para nosso aprendizado. Então, convido você a prestar bastante atenção e a ficar conosco neste vídeo. E desde já peço a sua inscrição, compartilhe este vídeo, deixe sua pergunta, a sua dúvida, a sua sugestão e vamos começar. Essa revista não é só uma revista informativa, é uma revista que vai trazer como objetivo uma defesa, porque vai fazer uma exposição, vai fazer uma refutação e vai trazer evidências textuais que confirmam não só a precisão bíblica, teológica, histórica sobre o ensino pré-tribulacionista que se fundamenta a igreja, tá certo? E o grande objetivo que essa revista foi escrita, justamente na escolha desses 5 artigos, é explicar que a igreja não passa pela grande tribulação. Isso significa que o pós-tribulacionismo não é bíblico, muito menos o amilenismo. E pior ainda, o deixa eu ver se eu me recordo agora, o preterismo, tá certo? E assim por diante. Pois bem, deixa eu passar aqui para a próxima cena, tá? Vou mostrar aqui uma coisa a vocês, só para exemplificar um pouco melhor. Talvez alguns não saibam. Antes de tudo, também eu quero mostrar aqui. Eu acho que eu tenho mais de 30 obras sobre escatologia. Tá? Acho que mais de 30. Fora os PDF. Então eu amo escatologia e graças a Deus estou fazendo mestrado em teologia. E meu mestrado vai ser sobre escatologia, onde eu vou mostrar em Apocalipse capítulo 13 que o marxismo cultural participa, tá, ativamente da manifestação e da ação satânica do anticristo. Futuramente vamos também publicar essa monografia, esse TCC, e vai estar em livros, tá certo? A primeira dica depois para vocês é essa, né? E após isso, é fundamental ver esta revista, tá? E vocês vão ver de certa forma pelo vídeo, mas também 2 grandes livros, dentre os mais de 30 que eu tenho aqui, Charles Hilliard, Dispensacionalismo, Ajuda ou Heresia. Deixa eu botar aqui para vocês no vídeo de vocês. Pronto.
Este livro aqui é fundamental, é um livro raro, tá? É um livro que poucos têm em mãos ou sabem realmente. É fundamental você ter este livro. E, se Deus permitir, eu vou fazer também um comentário de todos os capítulos, tá? Porque o pré-tribulacionismo, o dispensacionalismo, ele é bíblico, tá? Ele não é só um resumo, uma resenha, um mero comentário. Ele tem alicerces, ele tem fundamentação, ele tem estrutura sólida, tá? Para aguentar impactos de argumentos contrários. Talvez que você seja de outra ramificação da escatologia, seja muito bem-vindo, fique conosco, compartilhe seu conhecimento e deixe o seu comentário, seu like, se possível a sua inscrição. Nós tentamos, esse canal tenta ter como objetivo se aproximar das escrituras, né? E aquilo que não está se aproximando, nós descartamos. E o segundo livro é Abraão de Almeida, né? Que eu cito aqui para vocês, Israel, Google e o Anticristo. Entre outros, né? Entre outros. Não ia ser 10, 20, 30 minutos mostrando um livro aqui a vocês. Mas só para vocês aí pegarem um pouco. Além de tudo, sobretudo, a Bíblia de Estudos Scofield, tá? Que infelizmente eu não tenho. Eu ainda vou tentar comprar. Falta a mim ainda recursos, né? Mas futuramente. Vamos começar aqui a respeito do nosso tema. O pré-tribulacionismo vai fazer o quê? Ele vai entender que a volta de Cristo é dividida em duas fases distintas, diferentes, sendo uma secreta exclusivamente para a igreja antes da grande tribulação. A outra visível a todos para instituir o reino físico milenar de Cristo na terra, cumprindo assim as profecias do Antigo Testamento que não estão cumpridas no Novo Testamento. Essa posição nunca foi ensinada oficialmente no século XIX. Esse pensamento existe apenas dentro da visão dispensacionalista, onde existe completa distinção entre Igreja e Israel, e portanto a grande tribulação é um processo para Israel e não para a Igreja. Por isso, o arrebatamento precisa ocorrer antes da grande tribulação. Quando eu digo assim, essa posição nunca foi ensinada oficialmente antes do século XIX, é porque ainda não havia uma sistematização, tá, desse corpo de doutrina, desse corpo de compreensão formulada academicamente ou cientificamente dentro da igreja, tá? Posteriormente, você vai ver que as doutrinas bíblicas elas são sofrem um progressismo, né? Elas ficam aos poucos se revelando e depois elas são sintetizadas sistematicamente e assim consegue ter um ponto histórico onde se inicia, tá? Uma explicação sobre isso. Vamos começar, né? A doutrina pré-tribulacionista não faz parte da espinha dorsal da fé cristã, mas é um posicionamento escatológico que tem origem, fundamentação e evidências dentro da palavra de Deus. É fato que o ensino sobre o fim dos tempos não é muito falado, mas a presente revista visa reafirmar a nossa crença na pré-tribulação. Um dos especialistas em escatologia é o pastor Abraão de Almeida, o autor do best-seller Israel, Gog e o Anticristo. Abraão de Almeida ensina que a visão pré-milenista e pré-tribulacionista é a mais correta à luz da palavra de Deus. É verdade que a igreja não passa pela grande tribulação e por isso o pré-milenismo e o pré-tribulacionismo representam a verdade divina. O pastor Abraão de Almeida ensina que existe distinção entre a primeira e a segunda fase da segunda vinda de Cristo. A distinção da primeira fase é que Jesus vem para se encontrar com a igreja nos ares, demonstrando assim que a igreja não participa da experiência da grande tribulação. A segunda fase ensina que Jesus é acompanhado com a igreja, volta visivelmente e fisicamente após 7 anos de tribulação para dar início ao reino milenial. Destaco a seguinte frase na íntegra do pastor Abraão de Almeida. Diz o seguinte: a preposição da é clara, pois não temos nenhum vínculo com a grande tribulação, uma vez que não estamos debaixo da ira de Deus, mas sob sua graça. E a grande tribulação confirma a sua indignação que cairá sobre as nações que não creem no Evangelho. É uma citação da revista Obreiro Aprovado, ano 4,
número 90, página 8 até a página 9. Seria importante saber e acreditar que o arrebatamento ocorre antes da grande tribulação? Isso é importante? Para Abraão de Almeida, o período da graça termina com o evento fenomenal do arrebatamento. Com o fim da dispensação da graça e com o fato do arrebatamento, o mundo entra no caos, dando início à grande tribulação e à ascensão do anticristo, porque as duas bestas devem aparecer no globo terra. Quais textos bíblicos podemos mostrar que afirmam o fato de que a igreja não passa de jeito nenhum pela grande tribulação? Um dos principais textos bíblicos é Apocalipse capítulo 3, versículo 10, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 6 ao versículo 8, tá? A Bíblia fala dos salvos durante a grande tribulação. Quem são estes que estão sendo salvos? Bem, existem três respostas. São todos gentios e israelitas? É a primeira resposta. A segunda resposta, apenas os israelitas. E a outra resposta é apenas os crentes que não estiveram preparados no momento do arrebatamento. Entrando propriamente dito no artigo Pré-tribulacionismo no texto bíblico, escrito por Osiel Gomes, temos o seguinte: o professor Osiel Gomes vai demonstrar as evidências bíblicas de que a igreja não passa pela grande tribulação. Vai fazer uma análise dos argumentos que são feitos contra o pré-tribulacionismo, tá? Para Osiel Gomes, estudar escatologia é ter esperança e a alegria com a volta de Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Tá? A escatologia nos dá isso. Esperança e alegria, mesmo diante de tanta tragédia, de tanto caos e de tantas seitas que estão aí anunciando coisas erradas. Bem, para estudar escatologia é preciso primeiramente deixar para trás as especulações religiosas e o malabarismo de ideias e também a popular interpretação que está aí nos meios de comunicação, né, e os fake news, ou, melhor dizendo, os que são adeptos da teoria da conspiração. Vamos deixar esquecer isso um pouco e voltar para a escritura. É fato que o arrebatamento existe, mas existem pelo menos três formas de localizar o arrebatamento nos acontecimentos finais. Existe um grupo que coloca o arrebatamento antes da grande tribulação. Estes são chamados de pré-tribulacionistas. Existe um segundo grupo que coloca o arrebatamento depois do evento da grande tribulação. Estes são os pós-tribulacionistas. E o terceiro grupo coloca o arrebatamento durante ou no meio da grande tribulação. Estes são chamados de midi-tribulacionistas. Aqui daremos ênfase maior à visão pré-tribulacionista, que vai fazer uma distinção entre tribulação e aflições. João capítulo 16, versículo 33, Romanos capítulo 5, versículo 3 e 2 Coríntios capítulo 8, versículo 2. E aquela chamada de grande tribulação, para a qual a igreja de Cristo não passará de jeito nenhum. Podemos ver desde o livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 24 ao versículo 27, e no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 21, por exemplo, uma tribulação diferente em tudo o que já aconteceu. Observe que é depois da crucificação que ocorre um intervalo de tempo antes da grande tribulação, denominado tempo dos gentios. Observe também que existem grupos de profecias que ocorrem na mesma época, mas que têm o objetivo de mostrar que no futuro será muito maior em todos os sentidos. Quando Jesus fez referência à grande tribulação, Jesus mostra que as primeiras tribulações da igreja só vão mostrar que ela não participa da grande tribulação. Para os pré-tribulacionistas, Apocalipse capítulo 6 ao capítulo 8 revela a grande tribulação sem a existência da igreja aqui na terra. Isto acontece porque o arrebatamento da igreja é antes da tribulação, tá? Da grande tribulação. Enquanto a grande tribulação começa, a igreja está no céu diante do tribunal de Cristo e depois volta para reinar por 1000 anos com Cristo em Jerusalém. Existem várias passagens que ensinam que a igreja não passará pela grande tribulação.
Prova número 1. A palavra igreja ocorre antes do capítulo 6 do Apocalipse. A partir do capítulo 6 até o capítulo 18, a palavra igreja não aparece mais no texto, porque o capítulo 6 até o capítulo 18 do Apocalipse é o período da grande tribulação. É e somente no capítulo 19 que a palavra igreja volta a estar no texto. Um detalhe importante é que quando João recebe as informações da grande tribulação, o apóstolo está nos céus. Ou seja, durante o caos que a grande tribulação vai gerar, a igreja está nos céus. Observe também que a expressão santo e apóstolo é usada para se referir aos que estão nos céus. Apocalipse capítulo 18, versículo 20. A igreja é arrebatada antes da grande tribulação e vista no céu como um exército vestido de linho fino e branco. Apocalipse capítulo 19, versículo 4. Você depois pode ver isso aí direitinho em casa. Outra evidência são os 24 anciãos, de Apocalipse capítulo 4, versículo 4. Estes seres representam a igreja. Terceira evidência. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Ensina que a igreja não passa pela grande tribulação. Veja também 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. O apóstolo diz que a igreja não passa pela grande tribulação. Veja também 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. O dia da ira, de Daniel capítulo 9, versículo 24 e capítulo 12, versículo 7, é uma referência aos 7 anos da grande tribulação. As tribulações e aflições são os princípios das dores. Tudo isso que nós, por exemplo, vamos pegar esse exemplo agora. O Covid, essas tragédias, essas mortes, né, por Covid e outras pandemias, né? Tudo isso faz parte dos princípios das dores, tá? E se você pegar um pouco antes, você vai ver que o mundo está sendo, de certa forma, julgado rapidamente, porque muitos governos são socialistas, então eles aprovam leis que vão contra a palavra de Deus. Então, é uma forma de punir e de frear, em certo sentido, essa onda socialista que está aí tentando dominar a igreja, em certa parte já dominou, infelizmente, tá? Mas Deus está voltando nisso. Bem, voltando aqui. Quarta evidência, a grande tribulação é para Israel. Se você pegar Daniel capítulo 9, versículo 24, Jeremias capítulo 30, versículo 7, a grande tribulação visa purificar exclusivamente um povo chamado israelita, Israel, para que os judeus creiam em Jesus. Veja também Zacarias capítulo 12, versículo 6, Romanos capítulo 11, versículo 25. Vamos ver aqui na íntegra. O pré-tribulacionismo entende que há uma distinção no texto bíblico entre a vinda de Jesus para os seus e com os seus, o que reforça que o arrebatamento da igreja se dará antes da grande tribulação. Está claro na palavra de Jesus que Jesus primeiramente virá buscar a igreja. João capítulo 14, versículo 3, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 ao 17, e posteriormente virá com os seus santos. Mateus capítulo 24, versículo 29 ao 31 e Judas capítulo 1, versículo 14. Jesus só virá com os seus, porque os levou. Entre essa ida e vinda tem-se o espaço de 7 anos. É a citação direta da revista Obreiro Aprovado, página de número 16. Evidências no qual o pré-tribulacionismo se apoia. Por exemplo, o arrebatamento é descrito como Cristo vindo nos ares, quando ele é descrito em outras passagens vindo à terra já com seus santos, o que prova que houve anteriormente o arrebatamento. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e versículo 17. É uma citação também da página 17 e página 18. Então eu acredito que esse nosso comentário, esse nosso resumo do primeiro artigo escrito pelo pastor e professor Osiel Gomes tenha sido bastante instrutivo para você. Por fim, eu gostaria aqui de fazer uma citação, já que é um dos textos mais básicos, mais importantes, que reforça a ideia do pré-tribulacionismo. É Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Vamos terminar esse vídeo fazer menção
desse texto bíblico e de tantos outros que nós já dissemos. E você pode voltar esse vídeo e rever tudo novamente e assim poder anotar com calma. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 10. Esse é o texto mais nítido que nos ajuda a compreender que o pré-tribulacionismo é o que está mais próximo das escrituras. Diz assim: visto que guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, essa passagem, esse texto, este livro, este exato versículo está sendo dito para a igreja de Sardes, exatamente, capítulo 3. Você vai ver isso. Então, eu espero que este vídeo tenha podido, de certa forma, ajudado você a entender que o pré-tribulacionismo é a doutrina bíblica e que precisa ser cada vez mais assim anunciada com o máximo de cuidado, tá certo? Que Deus abençoe a você e a sua família e nos guarde dessa tentação que há de vir sobre todo mundo. O último recado é que você possa se inscrever e nos ajudar a crescer nesse canal, tá certo? Para que novos vídeos venham a ser produzidos. Ative o sininho que para você poder receber os novos vídeos automaticamente e entre na nossa página no Facebook, nosso Instagram, tá certo? Porque este vídeo vai estar agora sendo colocado em todas as páginas, em todas as páginas que nós temos o canal, por exemplo, no Facebook, nós vamos começar agora por todos os vídeos que fizemos e também no Instagram, porque o YouTube agora está sendo corrompido, né, pela esquerda aí, retirando diversos canais conservadores e até mesmo religiosos que se preocupam com a sã doutrina. Então, nós vamos tentar aí sempre manter a palavra de Deus no ar, né, para que mais pessoas possam conhecer. Pois não vamos depender só exatamente do YouTube, né, mas de outras plataformas. Estamos vendo também a possibilidade de colocar no nosso canal no Telegram, tá certo? Também nós temos Telegram, nós temos Facebook, Instagram e YouTube, né? Mas nós estamos sempre no YouTube, mas vamos passar agora para outras plataformas para poder divulgar, né? Mas continue aqui no canal, compartilhando, deixando seu like e nos ajudando a crescer. Um forte abraço e até o próximo vídeo.